programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento IG Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Quero muito agradecer a sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre terceirização de mão de obra e dedetização. Nossos convidados são José Renato Quaresma, diretor da Embraps, e Samira Carmo, diretora da Alitoral DED. Muito obrigado pela presença. Quaresma, como começou e quantos anos tem a Embraps? Roberto, primeiro agradecer o teu convite. A Embraps ela fez esse ano, agora em abril, dia 28, fez 22 anos de mercado. A gente atua aí na terceirização de mão de obra, hoje bem aberto através da lei, que beneficiou os serviços. A gente tem hoje o forte da empresa, ainda é a parte de portaria, de limpeza, mas nós temos muitas funções hoje de recepcionistas, de atendente. Nós temos também a parte de administrativa, que está crescendo muito. Hoje é um ramo bem aberto, os empresários estão entendendo que ao invés de contratar ele próprio, ele pode vir por uma terceirizada, colocar o administrativo. E isso tudo tem gerado a empresa aí nesses 22 anos com muita credibilidade, o que a gente agradece aqui a todos os clientes e colaboradores aproveitando, né? Síndico profissional também, né? Síndico profissional também. Esse é um modelo que ele é um pouco mais novo, a gente está no mercado há uns 6 anos, só que hoje a gente já tem perto de 20 condomínios e a atuação nele hoje é a atuação profissional que tem que ter. Eu acho que a gente pode exemplificar um pouco mais na frente, mas os prédios hoje têm que ser administrados, eles internamente, com profissionais que saibam as leis e as condições do condomínio. E com isso, a parceria com a administradora. Samira, quantos anos tem a Litoral? Eu conheço há bastante tempo, né? E quais os serviços que são oferecidos? Primeiramente, agradeço o convite, né? Fico muito honrada em dividir a bancada aqui com 2 empresários de sucesso aqui em Santos. E a Litoral DED, ela foi fundada em 1991, então agora em janeiro ela completou 30 anos, né? Já de existência. Nós trabalhamos com diversos serviços, desde a dedetização contra baratas, formigas, aranhas, a parte de descupinização também contra cupim, a parte de limpeza de caixa d'água, limpeza de caixas de gordura e também a sanitização, que é um serviço que está sendo muito abordado ultimamente devido ao coronavírus. Quais foram as principais mudanças e adaptações que vocês tiveram que adotar nas suas empresas, né? Em função desse coronavírus, dessa pandemia, né? Já que nos 2 casos são serviços essenciais, né? Você portaria, você de saúde, né? Dedetização. Vocês precisaram adotar deram férias para alguém, distanciamento, máscara? Como é que vocês estão trabalhando? Eu digo para você que a administração de mão de obra é uma grande logística, um grande RH, a empresa. Nós tivemos que adotar, além de todo o sistema que o governo foi implantando, nós tivemos que também ter junto com eles o paralelo de cada cliente, porque teve cliente que continuou trabalhando com os funcionários, teve cliente que fechou e devolveu o funcionário. E cada um desses eram aspectos que você tem que avaliar, tanto a condição de governo para esses contratos, como a condição do funcionário. Então, você veja hoje que alguns contratos suspensos, o governo tem a condição de pagar 70% e a empresa 30%. Isso é o que a gente vem conversando com os clientes e trabalhando todo o processo. Além disso, teve todo o processo operacional, que foi a conscientização de cada funcionário sobre a utilização de máscara. Nós compramos de máscaras de pano mais de 1.600 e compramos 2.000 máscaras descartáveis de TNT. E nós distribuímos isso para todos os funcionários, além das luvas descartáveis.
dar um exemplo aqui para vocês de um sistema que é bem comum, que é o porteiro manobrista. Ele pega um carro para manobrar, coloca no lugar, daqui a pouco ele vem e pega outro. Ele teve que ter uma adaptação de cada carro que ele entra, ele usa a luva, depois joga a luva fora, descarta. Então, todo esse processo de conscientização foi feito pela empresa, juntamente com orientações, inclusive de médicos, para cada função e também distribuição de equipamentos. Hoje nós temos na empresa, eu vou dizer aqui, de 180 a 200 funcionários de férias. A média de funcionários que saem de férias na empresa, de 50 a 70 funcionários é a média. Nós estamos hoje com quase 200. Isso foi feito também, em cima disso, os funcionários acima de 60 anos, aqueles que tinham alguma... Doença pré-existente? Não. Uma doença pré-existente que poderia causar o problema. Nós tivemos funcionários afastados de férias, grávidas, né? Também tiramos de férias. E todos esses processos, eles foram avaliados individualmente. Então, você tem, por exemplo, e eu vou deixar claro, pessoas com mais de 60 anos que falaram assim, não, eu vou continuar trabalhando seguindo à risca todos os procedimentos. A gente falou assim, tudo bem. A gente não afastou aquela pessoa que tinha consciência disso. Até hoje na empresa, com todo o número de funcionários, a gente só teve até agora confirmado 2 casos. Então, quantos funcionários? Hoje está em 1.200. Hoje eu quero aproveitar o programa e agradecer a colaboração dos próprios colaboradores, que têm tido uma, digamos assim, conscientização do que eles têm para a sociedade hoje. E também aos clientes que estão reconhecendo isso. Os serviços que são, as pessoas que são e aquelas pessoas que se cuidam para poder cuidar das outras. Então, assim, a gente fica muito satisfeito e honrado, infelizmente, numa pandemia, mas, assim, um reconhecimento de um processo do ser humano. Isso é muito bacana hoje em dia. Isso mesmo, a valorização dos profissionais que estão tendo que estar na linha de frente, verdade, né? No caso, os seus funcionários, os médicos, enfermeiros e toda a linha, eu acho que é um momento importante para o reconhecimento, né? De todos, né? Que deveria ser, isso aí, uma constante, né? Sim. Mas, infelizmente, não é. Samira, alguns cuidados que vocês estão adotando devido a essa pandemia com os funcionários, com a empresa? Sim. Então, os funcionários, a área de vendas, né, a gente colocou em home office, né, que eles conseguem trabalhar, ainda ter uma dinâmica melhor com o cliente, eu acho, dentro de casa, né, tendo uma segurança maior também, né, e a parte do operacional, que são as equipes externas, né, que executam realmente o serviço, eles estão sempre utilizando máscaras, né, a parte descartável, também luvas, né, latex, que descartável também. Cada procedimento que eles fazem, eles são orientados a descartar, né, para também evitar a proliferação desse vírus. E dependendo do tipo de serviço, eles usam aquele macacão branco, né, que está sendo muito divulgado na televisão para os serviços, dependendo do local, como um hospital, uma clínica, né, consultório, eles têm que utilizar esse equipamento também. Alguém, por exemplo, está no escritório de plantão para atender telefones? Sim, a parte administrativa continua normalmente, trabalhando dentro da sede nossa, né? Atendendo os telefonemas, atendendo os e-mails, está tudo trabalhando normalmente, graças a Deus. E algum caso de Covid nos funcionários? Não, graças a Deus não. Por enquanto não, espero que não tenhamos, né? É isso aí. Muito bom. Nós vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Até mais. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. No programa de hoje, estamos falando sobre terceirização de mão de obra e dedetização. Nossos convidados, José Renato Quaresma, diretor da Embraps, e Samira Carmo, diretora da Alitoral DED. Quaresma, quais são as principais vantagens para os condomínios ao contratar uma empresa de mão de obra terceirizada? Olha, Roberto, hoje não só condomínios, né? Hoje a gente tem uma variedade de clientes em vários ramos. Nós temos condomínios, nós temos escolas, temos supermercado, contratando hoje bastante, nós temos banco, nós temos outras atividades, empresas de porto, indústria. Uma das grandes qualificações disso, que é o custo-benefício que a gente chama, é você ter os funcionários trabalhando numa empresa onde ela não precisa se preocupar com aquela mão de obra específica da empresa para ter a produtividade contratada. Um outro fator importante é
a troca do funcionário e a redução do desemprego. Isso o mercado tem que entender que nessa última crise que nós tivemos econômica, esse setor de serviços foi o que segurou financeiramente e estruturalmente emprego no Brasil, tá certo? Por quê? Porque você tem um funcionário aqui, ele não deu certo em determinado cliente, você tem a capacidade de trocá-lo se não estiver indo bem, e ele ir para o nosso RH passar novamente por treinamento, por toda uma estrutura e ser recuperado para um outro cliente. No caso, se você tem próprio, você tem que demiti-lo. Demitindo, você tem um custo financeiro que você coloca em cima dele. Na terceirização, que a gente fala, o custo-benefício, ela agrega mais isso. Além de dar oportunidade do trabalhador, está se movimentando no mercado de trabalho. Então, isso hoje, num contexto geral, quando você pega a logística de mão de obra, você redistribui tudo isso e os condomínios, eles são muito beneficiados, porque você sabe que, às vezes, a pessoa da limpeza, ela tem um problema de saúde, se afasta porque está grávida, não está se comportando bem no trabalho. Se você contratou, você é obrigado a demitir. Se você tem empresa contratada, você pede para trocar. Essa é uma das grandes vantagens. Nas férias, você tem aquele funcionário que precisa sair de férias. A empresa repõe um funcionário aqui pelo custo que você está mantendo. Nas 12 parcelas anuais, você tem aquele custo diluído. Então, você cria uma planilha reta para você trabalhar. Tá, e a questão da rotatividade, por exemplo, os prédios da Engie Plus, a Embraps, eu acho que faz todos. O que eu estou morando atualmente, que não é da Engie Plus, também é Embraps, e eu acho até que os funcionários são muito bem treinados, muito educados e tudo, porque a gente repara, são bem mesmo. A preocupação, eu vejo que há uma preocupação sua na parte desse treinamento. E normalmente os funcionários são os mesmos. Mas no caso da rotatividade, isso não é ruim para o prédio? Não, a rotatividade ela só é criada por 3 motivos. Quando o síndico pede para trocar. Não gostei daquele funcionário porque ele não está se adequando às normas da empresa e do condomínio, ele não está se adequando aqui com as pessoas, então quero trocá-lo. 2, quando esse funcionário não se adequa ao sistema da empresa e aí ele quer adotar. Vou dar um exemplo aqui bobo. A gente tem o uniforme, ele tem que ser caracterizado, existem as normas de estar sem barba, cabelo cortado, e o funcionário começa a ir com barba, camisa aberta, ele não está se comportando. Às vezes o síndico adora ele, mas ele não está se comportando com a norma da empresa. Neste caso, a gente informa o síndico que ele vai ser trocado, tá certo? E no terceiro caso, é quando o funcionário realmente não se adapta ao sistema de serviço e ele precisa ser mandado embora. Então, quando você fala de rotatividade, eu tenho hoje funcionários de 21 anos no mesmo condomínio. Você vai falar, é isso, eu tenho funcionário de 21, 20, 18, 15. Por quê? Porque esse é o sistema de terceirização correto de trabalho. Tá? Quando você fala de rotatividade, ela já foi muito confundida com cooperativa, que hoje nem pode mais. Por isso que eu te dei a oportunidade de falar, porque os funcionários são praticamente fixos. Meu prédio tem 2 à noite e 2 de dia, se não me falha a memória. É isso aí, é a troca do 12 por 36 na portaria 24 horas. Inclusive, no seu prédio trabalham 2 à noite e 2 de dia. Quando um for sair de férias, a gente na empresa tem uma prerrogativa de fazer com que, se todos os outros estiverem perto disso, esse que está tirando férias de um, já fique para tirar as férias dos demais. Então, você acaba se adaptando com ele e ele com o prédio. Então, são sinônimos do que a gente quis de qualidade, de confiança e credibilidade. Foi esse o patamar que nós criamos na Embraps, que graças a Deus até hoje, obrigado pelos elogios. Mas eu não mando o condomínio que a gente... Não, mas são verdadeiros, é isso aí. A parceria que nós temos já faz bastante tempo. Graças a Deus. E muito obrigado por isso, pela confiança. Samira, caixas d'água de gordura, de quanto tempo temos que fazer a limpeza? Isso. A caixa de gordura, perante a nossa Secretaria do Meio Ambiente aqui da cidade de Santos, é a cada 6 meses, né? É obrigatório ser feito a cada 6 meses. Todo condomínio e toda empresa. Então, tem CNPJ, tem a obrigatoriedade de estar fazendo. E a parte da limpeza de caixa d'água na cidade de Santos, né? A nossa vigilância sanitária exige que seja feita a cada 1 ano. Uma vez por ano, seja feita a limpeza por uma empresa realmente especializada, que tenha todas as documentações específicas para estar atuando. Certo. E quais as precauções que os edifícios devem tomar com relação às manutenções e revisões periódicas? Simplesmente fazer essas manutenções ou ter que fixar em algum quadro? Isso é cobrado?
Isso, então, por lei é obrigatório ser feito isso, né? A caixa de gordura 6 meses, a caixa d'água 1 ano aqui na cidade de Santos, e nós fornecemos o certificado, né? Que é reconhecido pelos órgãos necessários, onde tem que ser fixado realmente numa parte visível do prédio, porque pode ter alguma fiscalização, então isso gera multa caso não tenha feito, não esteja em dia. E a falta desse serviço ocasiona, por exemplo, a caixa de gordura, um entupimento, ela pode transbordar, dar um mau cheiro no prédio. Então, é um incômodo muito grande para os condôminos também. E a parte da caixa d'água é questão do uso da água. A gente toma água todos os dias, mas aonde está armazenada essa água? Né? Na caixa. A gente muitas vezes não tem essa noção que ela fica, de repente, num local muito alto, que são as caixas superiores, pode ter voado a tampa, entrar um pombo dentro da caixa, contaminar a água, né? Outros tipos de insetos, roedores, que acabam também habitando, né? Que eles entram pela tubulação. Então, é uma coisa muito séria e muitos não dão tanta importância para isso, na higienização da caixa d'água. Por exemplo, quando você vai fazer uma limpeza de caixa d'água e percebe que há um comprometimento na impermeabilização dessa caixa d'água, que pode estar soltando resíduos e tal. Vocês fazem essa impermeabilização ou vocês comunicam o condomínio da necessidade de fazer uma impermeabilização da caixa d'água? Isso. A gente verifica realmente quando a gente entra dentro da caixa para fazer a limpeza, nós identificamos o problema, nós tiramos foto das rachaduras, das trincas, que está descamando a parte da caixa, né? E a gente notifica o síndico, olha, tá precisando fazer uma impermeabilização, né? A gente passa o relatório com as fotos e realmente, caso o síndico aprove um novo orçamento, nós também fazemos esse serviço de impermeabilização. Ah, vocês têm mão de obra própria para isso? Isso, também. Muito bom informar os nossos telespectadores, né? Quaresma, qual mudança de procedimento nos condomínios e edifícios comerciais com relação ao Covid-19? Essa é uma boa pergunta. Hoje a oportunidade, ela faz o ladrão. Então hoje a gente tem que ter eu diria assim, Roberto, todo um procedimento de prédio e empresa. O funcionário precisa ter cuidado com quem ele deixa entrar no condomínio. Os condôminos precisam avisar o porteiro que vai chegar alguém para atendê-lo. Todas essas ligações, a gente já viu alguns acontecimentos ocorrendo aqui na cidade, de tentativas de entrar em prédio, se dizendo enfermeiro para medir Covid, entrega de supermercado que não houve, outro que foi outro dia. Um monte de delivery mesmo, né? Não, comida toda hora também. Todo esse procedimento, ele vai da portaria de acordo com o que você passa de regras, certo? O que a gente orientou para os nossos síndicos e demais. Nós temos uma linha direta com os funcionários, através de WhatsApp e e-mail, onde sai toda a comunicação, olerite, tudo para eles vai por essa linha. Eles acessam isso todo dia. Tem meus vídeos que eu mando para eles. Olha, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, isso é um contato que você não está no dia a dia. E você passa essas informações. Cuidado com quem está chegando na portaria com mais uma ou duas pessoas. Cuidado quando você for atender se tem alguém. Então, todo esse processo, ele também é informado ao condomínio. E o condomínio, a gente pede para que o síndico tome a providência com os condôminos. Nós tivemos N situações ocorrendo de condôminos que, não, eu não vou descer para pegar uma entrega de delivery, eu não quero mais, eu quero que sabe? A gente precisou criar um padrão para todos eles, porque a partir do momento que você abre essa oportunidade, ele está dentro da sua casa. Então, qualquer apartamento pode ser afetado. Essa é a grande preocupação. Então, carregou-se todo esse projeto, essa estrutura, na portaria, na pessoa que está ali atuando, para que ela tivesse esse primeiro cuidado, mas sempre com a assistência dos condôminos. Muito bom. Vamos para o nosso break, nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. No programa de hoje, estamos falando sobre a terceirização da mão de obra e dedetização. Nossos convidados, José Renato Quaresma, diretor da Embraps, e Samira Carmo, diretora da Alitoral DED. Samira, depois dos casos de mortes que aconteceram na região, em função dos pombos, né? Não sei se é bem a sua área, existe algum controle
dessa praga, né, desses pombos, né? Como é? O nome da doença é muito complicada, né? Por exemplo, tiveram 2 mortes aqui em Santos. Você pode falar para a gente? Sim, então, nós também fazemos a parte de controle de pombos, né? Nós utilizamos técnicas que são atóxicas, ou seja, a gente não pode usar técnica para matar os pombos, né? Porque os pombos, eles têm uma lei de preservação ambiental, onde a gente não pode matá-los e sim repeli-los, né? Usamos técnicas para repelir, como a barreira química, que nós utilizamos o repelente, onde é tipo uma pasta, uma cola, onde nós passamos no local onde eles pousam, né? Ou então a barreira física, que nós utilizamos telas, espículas, para evitar a entrada deles num forro de telhado e acabam fazendo ninho, né? E esse método a barreira química, esse repelente que nós utilizamos, a gente passa num beiral, aí quando ele vai pousar, ele vê que ali é perigoso, ele acaba saindo, ele voa, né? E avisa os demais pombos da região, através de um sinal sonoro, que ali é perigoso, onde a gente consegue realmente um controle efetivo do local, né? Muito bom, não, porque eu participei de um programa um tempo atrás e falou muito no controle do nascimento dos pombos, da natalidade dos pombos, né? Porque realmente o extermínio não era possível. Isso já tem algum alimento, algum tipo de produto que o pombo possa comer para evitar o nascimento de outros pombos? Então, estava tendo realmente um assunto sobre o anticoncepcional, né, na alimentação dos pombos, né, que eu assisti o programa também sobre essa matéria, e realmente não é adequado para este momento, porque a alimentação serve também para outras aves, né, como as rolinhas, os pássaros, e aí acaba também dando problema na proliferação das outras aves, né, por isso que não é possível essa parte do anticoncepcional para os pombos. Isso mesmo. Muito bom. Quaresma, a figura do síndico profissional vem ganhando muita força na região, né? Como deve proceder um condomínio que opta por esse serviço? Então, Roberto, como eu disse no início, o síndico vem crescendo muito pela profissionalização de tratamento dentro dos condomínios. A gente cansou de ver antigamente o pessoal, quero ser síndico, mas a pessoa às vezes não tinha habilidade, não tinha estrutura para ser síndico, mas ela tentava ajudar o condomínio de alguma forma. Esse conceito vem mudando muito, principalmente quando você fala que tem uma empresa por trás como a Embraps. A gente, quando coloca um condomínio, a gente segue um padrão, é pré-estabelecido todo o trabalho dele. Ele tem um cronograma, uma reestruturação, e isso faz com que o prédio fique sempre numa estrutura profissional. No nosso caso, a gente sempre deixa a parte financeira com o conselho. O síndico profissional, ele não mexe na parte financeira, mas ele controla a parte financeira. Ele não assina cheque, tá certo? Quem assina cheque é o subsíndico, que é do condomínio, e o conselho. Então a gente deixa a coisa muito transparente e pega todo o know-how que a empresa tem de 22 anos de trabalho de estrutura em condomínio, de conhecimento de condomínio, transformou isso num projeto de trabalho onde os síndicos têm que trazer a linha. Você sabe muito bem como é difícil administrar um prédio com todas as pessoas morando, cada uma querendo, um quer que troque o portão pelo vidro, o outro quer que limpe a piscina para pôr aquecida. Então, você começa a planejar tudo isso, fazer um levantamento do que precisa, o que é prioridade, o que é embelezamento. Depois você faz um cronograma de orçamento, e isso tem levado os condomínios a ter uma vantagem econômica, mesmo tendo que pagar pelo serviço do síndico profissional. Nós temos, assim, resultados. Eu vou falar de um prédio em São Paulo, que eles são 9 prédios de 9 andares dentro de uma área nobre em São Paulo. Nós pegamos com 700 mil negativo, o condomínio todo. Depois de 4 anos, nós entregamos esse condomínio, 4 anos, porque foram 2 gestões, o síndico ficou 2 gestões, e depois teve uma outra mudança. Mas a entrega dos primeiros 4 anos entregou com 3 milhões em caixa. Então você muda toda uma estrutura, o pessoal sente isso. E a parte de social é que você não passa mais no elevador rosnando para o teu vizinho, né? Porque muitas vezes você está descendo, ele é o síndico, não deixou você fazer uma coisa, você está aqui para ele, né, Roberto? Sabe? Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, vocês indicam 2 ou 3 síndicos para a escolha do prédio? Porque você já tem alguns síndicos na empresa, né? Sim. Vocês fazem primeiro, talvez o conselho, talvez decida... Depois de escolher da empresa, a Embraps vai ser a síndica profissional do prédio, nós levamos 2, 3 síndicos profissionais capacitados, escolhidos por nós,
e coloca para o conselho escolher qual síndico ele quer trabalhar. Então, dentro disso, ainda tem essa escolha também. Muito bom. Samira, com relação às dedetizações preventivas, os condomínios, né, as empresas devem fazer uma vez por ano. Qual é a periodicidade dessa dedetização? Sim, então, a dedetização, ela também é exigida pela vigilância sanitária da nossa cidade, que seja feita a cada 6 meses. Então, tanto condomínio quanto empresas têm que fazer, é obrigatório fazer, né? Então, também nós emitimos a parte do certificado, que é reconhecido pela nossa vigilância, que tem que ser fixado realmente em local visível, para caso tenha alguma fiscalização, a pessoa, né, o fiscal veja que não cause nenhuma multa para o estabelecimento. Né? Os produtos utilizados hoje, eles são nocivos para as pessoas e para os animais de estimação? Então, cachorro, gato, por exemplo? Sim, então, nós utilizamos a parte da dedetização na forma líquida, normalmente na área comum dos condomínios, empresas, que isso, após 2 horas da aplicação, não causa nenhum problema, nem para o ser humano, nem para os animais, né, domésticos. E aí nós também trabalhamos na forma de inseticida gel, que normalmente é feito dentro das residências, dos apartamentos, que não tem cheiro, ele é inodoro, né? Então não precisa tirar nada do lugar, a pessoa pode permanecer dentro do apartamento. Então essa forma de inseticida gel não tem não prejudica nenhuma parte da saúde, nem humana, nem dos animaizinhos. Tá, e vocês têm agora algum serviço específico para desinfecção dos locais devido ao Covid-19? Sim, sim. Como é que é feito isso? Que tipo de produto é utilizado? Pode ser feito em escritório? Como é que funciona? Isso, então, nós estamos fazendo a parte da sanitização, né? Que é a desinfecção do ambiente contra vírus, bactérias, fungos, ácaros, e também abrange a parte do Covid, né? Que está sendo muito falado e muitas coisas acontecendo nesse momento. Então, nós utilizamos o mesmo produto que as prefeituras estão utilizando nas ruas para desinfectar a parte dos hospitais. Então, tem uma grande eficácia quanto a isso também. Tanto os lojistas estão fazendo, quanto as residências também. Tá ótimo, muito bom. Muito bom saber. Quaresma, 1 minuto para a última pergunta. Portaria remota. Vantagens, desvantagens. É possível ter um sistema misto? Por exemplo, parte de dia, principalmente prédio comercial, portaria normal e à noite, por exemplo, portaria remota? Olha, Roberto, tudo é possível. Mas a gente está tendo, inclusive, alguns condomínios grandes estão resolvendo sair da remota e voltando para a mão de obra. Eu acho que a remota ela vai ser uma grande solução para os condomínios menores, condomínios de 3 andares, eu diria aí até 30 apartamentos, no máximo 30 apartamentos. Quando você passa disso, o volume de pessoas causa um transtorno muito grande. É a maioria da reclamação. Eu acho que esse é um produto específico para o mercado, que é bom, como a terceirização e a mão de obra nunca vai ser deixado de lado dentro dos condomínios grandes, porque você não consegue, né? Agora, o misto, ele sempre causa um problema nessa intersecção dos dois. Por exemplo, o prédio comercial trabalha até 7, 8 horas da noite. De 8 até às 6 da manhã, por exemplo, né, você vai ter um movimento muito pequeno. Então, ele pode colocar. Dependendo, ele pode ser... Isso. Pode ser, mas é... adequado a isso. Num residencial, você já não consegue isso. A partir das 10 horas da noite, eu tinha um estudo há muito tempo atrás, o teu volume de pessoas cai 85%. Você tem poucas pessoas à noite. Mesmo assim, à noite você não pode deixar ele aberto, sem alguém estar olhando, para alguém pular o muro, fazer alguma... Então, assim, algumas situações ele cabe, em outras não. Ótimo. Estamos chegando ao final do nosso programa. Quero muito agradecer a presença da Samira e do Quaresma, agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta. Grande abraço. Até mais. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Ingeplus Construtora e Incorporadora.